Veja no ICL Notícias, segunda edição. In Springfield, they're eating the dogs. O leão virou gatinho. Elon Musk recontrata advogados no Brasil e Twitter diz que vai indicar representante legal no país. Corrida eleitoral em São Paulo. Pesquisa Datafolha pós-cadeirada confirma Pablo Marçal fora do segundo turno. Nunes e Boulos seguem na frente. Corrida eleitoral no Brasil. Neste local. Agregador ICL mostra como está a disputa pelo país. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivaço, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Boa noite para todo mundo que chega aqui. Junto comigo, Chico Sá, Rodrigo Viana, temos Datafolha na área, hein? Acabou de sair, tá quentinho. Tá quentinho, nós vamos analisar daqui a pouco os números: São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Que a gente já tem chamando a atenção é Pablo Marçal em São Paulo, né, Rodrigo? O quadro eleitoral em São Paulo não mudou, mas o que ficou claro é que a rejeição ao Pablo Marçal explodiu. Então, depois da cadeirada, ele é cada vez mais rejeitado. Interessante porque o Datafolha, Chico, diferente da Quest, todos os dias das análises, dessa análise, melhor dizendo, pegou o efeito pós-cadeirada, né? A Quest ainda teve um dia ali que não deu para sentir o efeito do debate. Pegou a radiografia inteira da cadeirada, o Marçal ficou onde estava. Cadeirada também não assustou, né? Não, eu acho que está no jogo, o Marçal está no jogo. Eu também acho. Ele tem esse voto de última hora, ele tem esse voto de surpresa de rede social, está no jogo. Dor de cabeça para o Ricardo Nunes. Eu não dormiria mais até a segunda-feira pós-eleição. Muito bem, esses são alguns números que a gente traz aqui. Também no Rio de Janeiro a gente teve Alexandre Ramagem subindo. A gente vai trazer todos os detalhes a respeito disso daqui a pouquinho. E o negócio que fica agora é: Ramagem vai para o segundo turno com o Eduardo Paes ou não tem chance? Olha, ele subiu, mas, primeiro, o Eduardo Paes é muito menos rejeitado do que o Ramagem. Aliás, o Eduardo Paes é menos rejeitado que o Ramagem e menos rejeitado que o candidato do PSOL, que está em terceiro. Então, o Eduardo Paes lidera com mais de 50% e tem a rejeição mais baixa. O Ramagem cresceu um pouco, mas tem uma rejeição que é o triplo quase da rejeição do Paes. E o Datafolha não confirma a queda do Paes. O Paes não se mexe muito. Então, eu acho que é primeiro turno. Eu concordo com você, tá, Chico? Eu acho também. Mas tem que ficar ali com um sinal amarelo, vamos dizer assim, né? Sim, a campanha, não pode para ficar cochilar, de olho nisso. Se cochilar, Deus. Vamos para a evolução em São Paulo, Rodrigo, primeiro? Vamos lá, Gabi. Então, deixa eu ir aqui para o telão. Daqui a pouco a gente vai ter a presença da Jordana também para ajudar a gente a entender os nomes, os números, né? E as pesquisas, o nosso agregador aqui do ICL, que faz um comparativo de várias capitais pelo país. Mas vamos começar então por São Paulo, Datafolha, que saiu agora há pouquinho, uma hora antes da gente entrar aqui no estúdio. Datafolha em São Paulo. Vamos dar uma olhada no quadro evolutivo das últimas semanas. Está aqui na tela, em azul, o Ricardo Nunes. Vocês percebem que a curva do Ricardo Nunes não se mexeu. Ele tinha 27 semana passada e continua em 27. O avanço do Ricardo Nunes se deu 15 dias antes, quando ele se recupera e se descola do Marçal. Mas nesta última, ele fica com 27. O Boulos cresceu um pouco, foi a 26, então os dois estão rigorosamente empatados, 27 e 26. O Marçal caiu nas últimas duas pesquisas. Ele está com 19 agora. Então, há um descolamento entre Boulos e Nunes e o Marçal, que fica aqui num segundo pelotão. Depois da Atena, Tabata está com 8, da Atena um pouco mais abaixo. Esse aqui é o quadro geral. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar, essa aqui é a pesquisa estimulada. O que é pesquisa estimulada? Quando o pesquisador apresenta
o quadro e fala, os candidatos em São Paulo são esses, dá os nomes. Em quem que você votaria? Aí a pessoa escolhe. É muito importante a essa altura a pesquisa espontânea, nós vamos falar dela daqui a pouco. E na espontânea tem uma preocupação para o Nunes, viu, Chico? Porque o Nunes tem um eleitorado menos consolidado. Ele tem 27 aqui na pesquisa estimulada e na espontânea ele tem 15. Então, o eleitorado dele tem uma diferença muito grande entre quem lembra o nome dele espontaneamente e quem diz que vai votar nele só a hora que é apresentada a relação dos candidatos. Já o Boulos não. O Boulos vai bem na espontânea, lidera na espontânea. O Boulos é quem tem o eleitorado mais consolidado em São Paulo. Bom, esse aqui é o quadro da pesquisa de hoje. Nunes 27, Boulos 26, Marçal 19, na pesquisa estimulada. E rejeição, hein? É aí que está o grande drama para o Pablo Marçal. Abusou e a rejeição explodiu. Olha o que aconteceu. Essa aqui é a linha do Pablo Marçal. Vocês reparem que em agosto ele tinha 30% de rejeição. Agora ele tem 47%, subiu 17 pontos a rejeição do Pablo Marçal. O Boulos tem 38%, não é uma rejeição baixa, mas é uma rejeição constante, né? Ele não conseguiu baixar a rejeição, mas também não explodiu. O Marçal aprontou demais, provocou e tem uma rejeição que torna difícil para ele, se fosse ao segundo turno, ganhar a eleição. O Ricardo Nunes tem uma rejeição bem mais baixa, 21%. Então isso aqui é um patrimônio importantíssimo da candidatura do Nunes. Se ele tem pouco voto consolidado, se ele tem na espontânea ainda pouca gente empolgada com ele também tem pouca rejeição. É típico do candidato que a Gabi falou aqui, água de chuchu, né, Gabi? Não é um cara que empolga, mas as pessoas também não detestam o Ricardo Nunes. Ao contrário do Marçal, que é detestado por 47% da população em São Paulo. Um patamar bem acima do Boulos a essa altura. Então, essa rejeição é algo que chama muita atenção e ela continuou subindo na última semana depois da cadeirada. Então, consolidou-se um quadro de rejeição ao Pablo Marçal. Agora, vamos tirar aqui a rejeição e vamos falar de outra coisa. Como é que votam homens e mulheres? É impressionante a diferença do voto entre homens e mulheres. Se só os homens votassem, Gabi, adivinha quem é que estaria liderando a eleição em São Paulo? Marçal. Ele mesmo, Pablo Marçal. Se só os homens votassem, o Marçal está com 28 entre os homens, o Boulos 24, o Nunes 23. Então, é esse discurso misógino de resolver na pancada, eu sou machão, depois leva a cadeirada, mas isso aí empolga uma parte dos homens. Felizmente não é tanto assim, mas ele lidera entre os homens. E entre as mulheres? Entre as mulheres, o Marçal despenca, Gabi. Entre as mulheres, o Marçal tem só 12% de voto. É aquilo que prova o que a gente sempre comenta aqui, que as mulheres têm um voto mais progressista, né? Voto mais progressista, um voto mais democrático, um voto que, inclusive, derrotou o Bolsonaro em 2022, um voto que foi para o Haddad em 2018. Também para Lula foi muito importante. Para Lula em 2022 foi o voto feminino, né? Entre os homens, o Bolsonaro estava na frente, entre as mulheres ele perdeu. E o Marçal, então, tanto provocou, falou tanta barbaridade, achando que está lacrando em cima das mulheres, ele recebe o troco. Então, ele poderia ter uma votação mais alta se não fosse essa lacração toda que ele faz, ofendendo as mulheres, né, fazendo afirmações absurdas em muitos momentos. O que ele fez, por exemplo, com a Tabata Amaral na campanha e o que ele já tinha falado antes da campanha, não é só na campanha eleitoral. Ele tem uma posição realmente misógina e isso chama atenção. E o recorte por renda? Esse aí é um problema, eu diria, para o Boulos. Por quê? Quem é que lidera entre os mais pobres em São Paulo? Não é o Boulos. E olha, é o eleitorado até 2 salários mínimos. Periferia da Zona Leste, periferia da Zona Sul, né? Fundão da Zona Leste, fundão da Zona Sul. Até 2 salários mínimos. Quem é que lidera? O prefeito atual, Ricardo Nunes, do MDB. É uma região de São Paulo que sempre votou no PT, até nas horas mais difíceis. Sempre. Quando o PT perdeu a eleição, na época, assim, enfim, nas derrotas, é um pedaço da cidade que vota no PT e vota no Lula. E vota em candidatos do PT. Alguma coisa está acontecendo que o Lula não está conseguindo transferir o voto que ele tem nas periferias para o Boulos. E quem está conseguindo liderar entre os mais pobres é o Ricardo Nunes. Ele tem 31% dos votos de quem ganha até 2 salários mínimos.
O Boulos só 20. Tem uma margem, né, grande. O Boulos lidera, sabe onde? Entre quem ganha mais de 5 salários mínimos. Então, o Boulos tem aquele voto de uma classe média, progressista Mas e tal. o Marçal também vai bem aí, né? Também vai bem, exatamente, Gabi. Então, quando você pega o voto da classe média, é Boulos versus Marçal. É Boulos versus Marçal. O Nunes fica mais para baixo. Mas daí o Nunes compensa na periferia, com o voto da máquina, o voto dos apoios de vereadores. E por que o Lula, a aposta de todo mundo na campanha do Boulos é que a entrada da Marta e do Lula ajudaria a alavancar esse voto até 2 salários mínimos. Até agora, isso não está acontecendo, pelo menos não no ritmo e no volume que o Boulos precisa para ter uma eleição mais garantida. Então, isso é fundamental, a gente entender por que não chegou lá ainda. Será que ainda vai chegar? Tem margem. E a gente pode observar que o Boulos está crescendo. Nessa última pesquisa mesmo, ele cresceu na espontânea e cresceu na pesquisa estimulada. Um pouco, né? Mas está avançando. Mas é um ritmo muito lento. Parece que a máquina do Nunes está conseguindo frear, né? O pessoal vê o Lula, mas a campanha do Boulos não é uma campanha massiva na periferia, não tem tanta máquina partidária, PT e PSOL. Então, o Lula apoia na TV, mas na hora que vai para a rua, a campanha parece que está tímida e não está conseguindo avançar entre esse eleitor até 2 salários mínimos. Nós temos que tentar depois entender melhor isso. Mas tem muito jogo ainda na campanha eleitoral em São Paulo, hein, Chico? Por quê? Porque na pesquisa espontânea, eu quero voltar. O que é espontânea? É quando você não oferece o nome. Você chega no meio da rua ou na casa, acho que a Folha faz na rua mesmo, né? É. E aqui, a intenção de voto espontânea. E fala assim, em quem que o senhor pretende votar? E não dá nenhum nome, né? E não dá nenhum nome. O Boulos tem 23. O Boulos é essa linha vermelha aqui. Então, o Boulos está à frente de Marçal e Nunes. E aí, na espontânea, Marçal e Nunes estão empatadinhos, Chico. E isso aqui é o medo da campanha do Ricardo Nunes. Por quê? Na espontânea, quem está liderando são os indecisos. 28% dizem, não sei em quem que eu vou votar. Isso é muito importante e decisivo, Rodrigo. Importante e perigoso, principalmente para a campanha do Ricardo Nunes, que é um voto menos empolgado, né? E aqui nos indecisos pode ter muito voto enrustido. A gente tem visto que a extrema-direita, Bolsonaro e outros, tem um voto enrustido. As pessoas têm até uma certa vergonha, mas na hora H, pá, votam na extrema-direita. Então, será que o Marçal pode dar uma alavancada e no meio desses indecisos aqui ter muito voto do Pablo Marçal? Chico, você dizia que é uma preocupação realmente da campanha do Ricardo Nunes, né? A Marçal parou de crescer, não é uma candidatura morta. É uma candidatura muito impulsionada por rede social. É aquele típico voto que aparece da sexta para o sábado em véspera da eleição. É preocupação de fato na prefeitura, né, onde está o Ricardo Nunes, candidato à reeleição. Por isso, a disputa não está encerrada. Não dá para cravar que temos Boulos e Nunes no segundo turno. Eu ainda acho, assim como surpreendeu na arrancada, pode ter uma chegada perigosa para o Nunes, o Pablo Marçal. O Boulos tem o voto mais consolidado, porque aqui você percebe, o Boulos na espontânea tem 23. É muito próximo do que ele tem na estimulada. Então as pessoas que já vão votar no Boulos estão bem... Não precisa nem mostrar o papel em quem que você vai votar, né? A pessoa já diz logo. Já o Ricardo Nunes, não. Em quem você vai votar? Se quando não mostra, só 16% lembram o nome do Nunes. Depois ele salta para 27%. Mas isso mostra que é um voto ainda pouco consolidado. O Marçal está com muita rejeição, mas pode fazer ainda muito estrago usando as redes sociais. E como é que ficaria o segundo turno? Daqui a pouco nós vamos trazer todos os cenários, mas eu vou destacar aqui um cenário do segundo turno, que hoje é o mais provável, mas como o Chico disse, não quer dizer que vai ser este o cenário, mas é Boulos versus Ricardo Nunes. Olha, o atual prefeito... Não é esse. Esse aqui é Nunes versus Marçal. Tudo bem, esse aqui é o Nunes versus Marçal. Boulos contra... Isso, obrigado. Não, que é isso. Muito obrigado. Ricardo Nunes, 52, Guilherme Boulos, 37. Então, são 15 pontos de diferença, né? Por quê? O Ricardo Nunes tem o voto, da direita, tem um voto do centro, ele tem menos rejeição do que o Boulos. É uma eleição difícil. Se for para o segundo turno, hoje, pelo Datafolha, o Ricardo Nunes seria favorito. Mas, como todo mundo diz, segundo turno
é uma outra eleição, né? O Boulos pode até chegar na frente no primeiro turno, então tem que trabalhar muito. O Lula tem que entrar em campo, mais a Marta, para que ele abra vantagem. Periferia também, né, Rodrigo? Como que é, Gabi? Tem que ir para as periferias também fazer campanha ali. Mais, tá fazendo, né? mas tem que ir mais. Segundo turno, reedita-se a briga Bolsonaro-Lula, é outra eleição. É outra eleição. Fica muito evidente, vai ficar muito evidente que o vice do Nunes é bolsonarista, que o Nunes é bolsonarista, aí dá para jogar o jogo que o Lula queria, Lula versus Bolsonaro. Nós vamos depois, né, tentar entender se esse jogo que o Lula queria vai dar certo pro Boulos, né? Pode ter dado certo pro Lula em 2022. Vamos ver se vai dar certo pro Boulos pelas características dele. E nós vamos depois retomar aqui a análise da campanha eleitoral em São Paulo. Mas o Datafolha, além de São Paulo, trouxe pesquisas hoje de mais 3 capitais importantes. Rio e Recife, eu não vou nem colocar agora os números aqui na tela, porque Rio e Recife, olha, Rio de Janeiro, Eduardo Paes lidera com ampla margem, o Ramagem, que é o candidato bolsonarista, cresceu um pouco, mas ainda assim, o Paes com mais de 50 e o Ramagem com 17, 18. Então, é uma margem bem grande, o Eduardo Paes é franco favorito ainda no Rio de Janeiro. E Recife, João Campos, do PSB, com apoio do Lula, é franco favorito com mais de 70% das intenções de voto, deve ser reeleito no Recife. Então, Rio de Janeiro e Recife, nós vamos depois trazer os números e tal, mas nesse momento eu queria só dizer, não tem grandes surpresas, é João Campos no Recife, Eduardo Paes, favorito no Rio de Janeiro. Belo Horizonte é que tem um quadro bastante complexo e que pode ter reviravoltas na reta final. Belo Horizonte, vamos colocar rapidinho aqui, primeiro turno em BH, o Mauro Tramonte, que é um apresentador de televisão na TV Record, programa de fim de tarde, está com 28 pontos, está consolidado em primeiro, ele tinha 29, manteve 28, a mesma linha. Quem é que se destacou aqui de uma semana para outra? O atual prefeito Fuad Noman, do PSD, foi de 14 para 18. E o bolsonarista Bruno Engler, do PL, foi de 13 para 18. Então, os dois empatados aqui, e a pesquisa Quest mostrou a mesma coisa. Então, um quadro muito parecido em BH, a Quest e o Datafolha. Tramonte em primeiro e Fuad e o PL, o Engler, disputando para ver quem vai ao segundo turno. As candidaturas de esquerda, num patamar mais baixo. Duda Salabert, com 9%, e o Rogério Correia, aqui aparece 8%, mas na verdade eu acho que tem um número errado aqui. 6, né? Tem um número errado aqui, porque ele, inclusive, cai um pouquinho, o Rogério Correia. De qualquer maneira, o que está acontecendo em Belo Horizonte, né? O Chico me dizia, a gente está depois vai ouvir aqui a nossa especialista em pesquisas, tem gente na esquerda de Belo Horizonte já cogitando votar no prefeito. Segunda-feira sai uma frente ampla de esquerda para apoio ao Fuad, incluindo sindicatos, professores, assim, uma frente ampla mesmo de esquerda para evitar um segundo turno bolsonarista. É isso, Gabi, vamos lá. Olha os números de hoje do Datafolha, que a gente estava mostrando de BH, Rodrigo. Mauro Tramonte, do Republicanos, 28%, então Fuad Noman, 18%, eram 14%, Bruno Engler, do PL, 18% também, e eram 13%. Eles estão ali quase que juntos, eram esse número, né? Eram esses números, o que estava errado era o do Duda, Rogério Correia. 9%, Rogério Correia, 6%. Rogério Correia, 6%. Então, Rogério Correia, a Duda Salabert, 9%, Rogério Correia, 6%. Os dois juntos... 2 para baixo, né, o Rogério Correia? Oscilou para baixo. Acho que já tem eleitor do PT em Belo Horizonte indo para o prefeito atual, que é o Fuad, que não é um homem da extrema-direita, é um homem mais moderado, de centro-direita. O Calil vai entrar na campanha agora para valer, o ex-prefeito também pró-Fuad, para ver se revira esse jogo. Porque acho que tem eleitor de esquerda em BH, não tem candidato que tenha apaixonado esses eleitores. É isso. Então, Belo Horizonte é um quadro bastante complexo. A gente vai ver nessa reta final essa disputa para ver quem vai contra o Tramonte disputar a eleição na capital mineira. Gabi? Fundamental. Depois a gente vai falar mais a fundo a respeito disso com a Jordana Pereira, que vem aqui pessoalmente no nosso estúdio falar com a gente a respeito de eleições. E a gente tem a nossa própria plataforma no ICL, né, que faz uma espécie de média, vamos dizer assim, para explicar para as pessoas de todas as pesquisas eleitorais. Hoje também tem um lançamento, né, Rodrigo, que a gente vai conversar depois, mais tarde, a respeito dele, trazer
mais informações, mas hoje é um dia muito importante para a gente aqui no ICL por conta da nossa série documental que vai ser lançada hoje, né? É isso, meia hora depois do ICL Notícias segunda edição, a exibição do primeiro episódio da série sobre as bets, né? Apostas online, o jogo sujo, né? O jogo sujo. E às 8 horas da noite, aqui no ICL, você pode acompanhar esse primeiro episódio. O Chico Sá vai estar no estúdio, né, Chico? Estarei lá com o Eduardo Moreira, Juca Kfouri e a Nath Finanças. Olha só, hein? Sensacional. Que elenco, que hein, massa, Chico que Sá? massa. Estarei muito bem acompanhado. Maravilhoso. A gente vai todo mundo acompanhar icl.com.br/ao vivo para acompanhar o lançamento da nova série original do ICL. Depois a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso, até porque Chico Sá amanhã é convidado do Em Detalhes para falar sobre as bets. E fizemos no Em Detalhes um panorama não só nacional, mas fomos lá de como estão as bets na Europa, aqui na América Latina, né? Mostrando que as bets aqui é onde elas encontram paraíso. Então, Pode tudo. Bets, o jogo sujo que ninguém comenta, né? Esse é o nome da série que começa hoje, né? E às 8 da noite você pode acompanhar entrando no icl.com.br, né? Ao vivo você acompanha e acompanha também a conversa com o Chico e com os outros convidados. Chico. Todos lá, vamos embora. Muito bem, então. Vamos nos aprofundar sobre Datafolha em São Paulo, trazer mais sobre o segundo turno? Que tal? A gente traz aqui, Pablo Marçal, a gente já falou, parece ter chegado no teto, e a gente tem os principais candidatos no primeiro turno, já trouxemos esses números, mas só para reforçar, temos Ricardo Nunes com 27, Boulos com 26, Marçal 19, Tabata Amaral 8, Datena 6. E aí a gente vai trazendo, observando as variações entre Nunes, Boulos e Marçal ao longo do Datafolha dessa eleição. Marçal e Datena não oscilaram nem um ponto depois da cadeirada. Como disse o Rodrigo, o Marçal continua estagnado ali nos 19% e o Datena não saiu dos 6%. É muito interessante esse movimento diferente da Quest que a gente observou ontem aqui. Ou seja, não perdeu quem bateu, nem perdeu quem apanhou. É isso. Perfeita definição, como sempre, né, Chico Sá? Segundo o Datafolha, é isso, né? E vamos ao segundo turno, então. Começando pela simulação entre Nunes e Boulos, então, intenção de votos em São Paulo no segundo turno. Ricardo Nunes, com 52%, Guilherme Boulos, 37%, branco nulo nenhum, 10%, se não sabe, 1%. Ou seja, é um cenário para Guilherme Boulos indo com Ricardo Nunes muito difícil aqui em São Paulo. Né? É mais difícil mesmo, porque o Nunes tem uma rejeição mais baixa. E ele tem uma prefeitura razoavelmente bem avaliada, não é que é um estrondo. É assim, ele tem mais avaliação positiva do que negativa. Ele tem mais mesmo, é regular. A grande massa diz, é bom ou é ruim? Ah, é regular. É regular. É aquele água de chuchu. Ele deixou todo o orçamento para ser executado agora esse ano, furou a cidade inteira de máquinas e botou asfalto, fazendo igual aquele velho prefeito de interior que faz asfalto em cima da hora no ano da eleição, né? Ele não tem grande invenção, não é uma prefeitura que tenha grandes sacadas, que tenha resolvido problema algum de São Paulo, muito pelo contrário. A saúde é o drama, por isso que o Boulos tem investido muito na questão da saúde. Poupa tempo da saúde, que o Boulos tem falado bastante. Porque é um drama saúde em São Paulo. Isso é o que perturba muito a campanha do Ricardo Nunes. Mas, em compensação, tem cabo eleitoral em cima do telhado da Igreja da Sé. Onde você vai, tem cabo eleitoral do Ricardo Nunes, inclusive cabos eleitorais da velha esquerda, lá em Cidade Tiradentes, no fundão da Sul, ele cooptou com a máquina, com as subprefeituras, velhos e eficientes cabos eleitorais do PT aqui em São Paulo. Agora, Chico, também chama a atenção que o Nunes não tem uma marca, né? Não é um prefeito que tem uma marca, assim, a prefeitura dele resolveu esse problema. Não tem marca nenhuma. E ele até parece que aposta nisso. E não tem nenhuma grande marca positiva, é o feijão com arroz. Ele quer ganhar no feijão com arroz, apostando deixa o Boulos e o Marçal ficarem com a imagem de radicais, né? E ele tenta colar isso no Boulos. Você vê que no penúltimo debate ele falou disso, né? E o Marçal não precisa nem colar, porque o Marçal sozinho colou essa imagem nele de um extremista, de um alucinado, etc. E o Boulos, o Nunes tenta vender assim, ele é de movimento, que ocupava a casa e tal. Eu sou um prefeito aqui, feijão com arroz, mas
E aí, nisso, ele vai tentar ganhar. E tentar escapar de ser visto como um bolsonarista radical. Que se ele for visto como um bolsonarista, perde voto em São Paulo, né? Então, ele tem vice bolsonarista, mas ele tenta se mostrar como um bolsonarista, mas nem tanto. Então... Agora ele anda fazendo umas manobras arriscadas. Anda. Por exemplo, aquela entrevista com o Paulo Figueiredo, neto do Figueiredo ditador. Atacando o Xandão, né? Atacando o Xandão, atacando o STF, atacando uma instituição. Então, esse papel, para quem quer ficar ali água de chuchu, não combina muito. Essa entrevista é uma vergonha. Ela é imoral do ponto de vista... sou prefeito, tenho um cargo público, aí eu vou contra a Constituição, contra o Supremo. Isso é um papel do golpista bolsonarista raiz. Esse é o tipo da manobra perigosa. Ele está arriscando a vida, está vivendo perigosamente. Só pra gente... Você ia trazer os números do segundo turno também? Não, eu ia trazer o voto bolsonarista, como está absolutamente dividido. Entre os eleitores de Bolsonaro, o prefeito Nunes tem 40% de preferência e o coach tem 41%. Então, o voto bolsonarista de 2022 está rachado exatamente ao meio. E o Nunes não pode deixar esse voto ir para o lado, e muito para o lado do Marçal. Que se for, aí ele não vai ao segundo turno. Basta isso. Basta mover 5, 10 pontos dos bolsonaristas para o lado do Marçal... Que adeus. Adeus para o Nunes. Então, por isso que ele fica andando ali, ó. Ele tem que ajustar, né? Ele tem que se mostrar suficientemente bolsonarista, mas nem tanto para não ficar tão radicalizado. É esse o jogo dele. Né? Só para não deixar de dizer que na intenção de voto de segundo turno tem um cenário Ricardo Nunes e Pablo Marçal, que aí o Nunes fica com 60... Né? E Marçal com 25, então é um massacre, como disse o Rodrigo. E mais ainda, um cenário entre Boulos e Marçal. A gente tem Boulos 50 e Pablo Marçal com 36. Então, para Guilherme Boulos, essa é a chance dele, vamos dizer assim. Olha lá, tá na tela, ó. Boulos contra Marçal. 50 para o Boulos, 36 para o Marçal. Então, aí o Boulos vira favorito. Isso, porque para Boulos é muito difícil ir para o segundo turno com a máquina do Ricardo Nunes. Agora, a gente deu uma boa olhada em São Paulo, vamos trazer também as pesquisas de Rio, BH e Recife. A gente falou um pouquinho de Belo Horizonte já. Vamos primeiro passar pelo Rio de Janeiro. Então, o Eduardo Paes com 59% e o Ramagem subiu, o candidato do Bolsonaro, para 17%. E aí a gente tem um Tarcísio Mota do PSOL 79%. Com um valor aí que não está correto, né? Então, vamos corrigir aqui esses números do Tarcísio Mota. Está errado isso aí. O importante é a gente olhar para os dois primeiros, Eduardo Paes e Alexandre Ramagem, porque o Ramagem subiu para 17%. Então, vai na mesma linha ali da Quest, né, Chico Sá? Que o Ramagem também já mostrou que deu uma subida, porque está colocando muito dinheiro na campanha e porque as pessoas estão associando a imagem dele ao Bolsonaro. Exatamente. A apuração da nossa repórter Juliana Dalpiva, a campanha do Ramagem gastou 21 milhões. Assim, do dia para a noite eles investiram pesado, é o maior gasto do PL. O Bolsonaro aperta o Valdemar, que é o dono do balcão do PL, e consegue levar essa grana do fundo partidário para o Rio, e ele sobe para os 17%. Tarcísio Mota tem 7%, tá, 7%, bom. No Datafolha. É isso aí. E em Belo Horizonte, disputa entre Fuá Noma e Bruno Engler. E é o segundo turno contra Mauro Tramonte. Eles estão disputando ali, né? O Fuá Noma e o Bruno Engler para conseguir disputar com o Tramonte, que está ali liderando. Então, a gente tem o Tramonte com 28, praticamente a mesma coisa. Antes tinha 29, para a gente trazer um pouco, não só a fotografia, mas o filme das eleições, né? Do Datafolha. 14 era o Fuá Noma, agora está com 18. E o Bruno Engler, que é o candidato bolsonarista, foi de 13 para 18 e os dois estão empatados ali, empatadíssimos, né? Depois temos Duda Salabert e Rogério Correia, que praticamente estão ali perto dos demais. Eles estão no pelotão, no terceiro pelotão, né? Estavam embolados no começo da campanha, mas agora já estão... E numa tendência de queda, né? É uma tendência de queda. Não empolgaram o eleitor de BH, né? A real era pena, mas a esquerda desunida está colhendo essa intriga pré-eleitoral que deu nisso aí.
Muito bem. E, bom, o Recife, gente. O que dizer, né? Vamos trazer o João Campos mais uma vez disparado. Esse não cai. Praticamente não mudou nada. Ele está com 76, depois vem o ex-ministro de Bolsonaro, o sanfoneiro, o Gilson Machado, com 9. Depois Daniel Coelho, Dani Portela, Técio Teles, que não tem uma relevância para segundo turno e nem talvez Gilson Machado tenha alguma... Não vai ter segundo tem turno, chance nenhuma de segundo turno. O João Campos está disparado na frente. 9% ali, um voto ali, um pouquinho da praia de Boa Viagem, um pouquinho ali de um bairro mais rico, outro, que é um voto que tem sido um pouco mais bolsonarista no Recife, mas sem chance. É isso. Gente, vamos chamar Guilherme Amado para a nossa mesa aqui, para conversar com a gente. A gente vai voltar a falar sobre X, Twitter, Alexandre de Moraes. Boa noite, Gui. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, nossa audiência. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Gui. A gente estava falando ontem sobre o drible, né, que o Twitter deu no bloqueio que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, mas personalizado pela imagem, pela figura do ministro Alexandre de Moraes. A plataforma o X fez atualizações tecnológicas, vamos dizer assim, e isso permitiu que muitos usuários ontem conseguissem ter acesso à rede. A gente até debateu quem conseguiu aqui. Eu não consegui, Rodrigo conseguiu, Chico Sá conseguiu, Guilherme Amado também não sei se conseguiu, mas o Elon Musk parece que vai voltar atrás nessa história, porque hoje os advogados do X entregaram uma petição para o STF dizendo que a empresa vai se indicar um representante legal no Brasil. Vocês lembram que essa foi a treta toda, o motivo do bloqueio, começou tudo aí. Então, a petição está dizendo que a brecha para voltar, né, com acesso ao X, o que aconteceu ontem, foi involuntária. Eu tenho um trechinho aqui do que diz a petição, então vou trazer para o Guilherme Amado poder comentar com a gente também. Então, a petição diz o seguinte: o X Brasil reitera que a situação exposta não decorre de qualquer intenção de burlar a ordem de suspensão estabelecida por essa egrécia Suprema Corte, mas de falha técnica decorrente da necessidade de alteração da infraestrutura da rede utilizada para a disponibilização do acesso à plataforma X aos usuários dos demais países da América do Sul. Está dizendo assim, gente, é o seguinte, a gente não tentou burlar, não. Foi um problema técnico, né? Foi uma falha que aconteceu, a gente não tem nada a ver com isso. Eles estão dizendo que para dar acesso normal para os outros países da América do Sul, precisamos mudar a configuração e isso permitiu uma reabertura para que alguns do Brasil também acessassem. Essa é a explicação que os advogados estão apresentando à egrégia Suprema Corte, que o Elon Musk trata de outra forma. Os advogados chamam de egrégia corte. O Elon Musk trata de Voldemort, né? Faz aquelas palhaçadas. Faz meme. E ontem ele apareceu tirando onda. Quando o Twitter volta ao ar no Brasil, ele tira uma onda lá, citando o Arthur C. Clarke. Do filme, do livro e filme. Do livro e do filme. Falando que não há praticamente como distinguir entre fantasia e tecnologia hoje em dia. Pois é. Então, a explicação dos advogados é uma, a dele é outra. Mas seria bom ouvir o Guilherme Amado, então, sobre isso, Guilherme. É uma volta atrás? É o Elon Musk aceitando o jogo do judiciário, contratou um super escritório de advocacia no Brasil, não é isso? Pois é, Rodrigo. Parece que né? Agora, o que eu acho que não vai mudar são as cotoveladas do Elon Musk no Alexandre de Moraes. E aí, para essas cotoveladas surtirem efeito, ele precisa do X, porque ele perdeu o palco dele. Tudo que ele fala sobre Alexandre de Moraes, sobre Brasil, sobre STF, depende das pessoas que estão com acesso ao Twitter, ao X, mandarem para alguém no Brasil para que seja veiculado pela imprensa aqui. E é uma dinâmica completamente diferente da dinâmica anterior, que ele postava a hora que ele queria, aquilo viralizava, explodia, a extrema-direita brasileira fazia o carnaval e ele tinha garantido o palco dele. Ele e toda a extrema-direita, que está há quase um mês em abstinência. E eu, sinceramente, eu não sei se eu gosto ou não que as coisas se normalizem,
Por um lado, é bom que eles cumpram as ordens do STF, e existem pessoas que dependem do Twitter para além dessa coisa horrorosa que se tornou dominante na plataforma, de uma plataforma tóxica. Tem gente que trabalha com aquilo, tem influenciador e tal. Dessas pessoas eu me compadeço, acho que devem estar sentindo falta. Eu, como jornalista político, embora fosse disparada a minha maior rede, muito mais do que todas as outras que eu tô, eu digo o seguinte: não estou sentindo falta nenhuma. Eu acho que o país está melhor sem o Twitter. Sim. Sem dúvida, assim. A extrema-direita perdeu um palco e eles estão perdidinhos. Eu não sei se vocês viram ontem a postura ridícula, não tem outra palavra, do Deltan Dallagnol. Não vi. Felicíssimo. Vejam depois no Instagram, felicíssimo. O Elon Musk conseguiu driblar o Alexandre de Moraes, ele é genial, papapá, assim, uma felicidade. Cara, o cara era procurador da República até outro dia. Assim, um operador do direito, ele não para pensar a loucura que é se descumprir uma decisão da Suprema Corte, enfim. Mas um extremista que perdeu seu palco, né? E que não tem a mesma relevância no Instagram e nas outras redes. E tem um fenômeno interessante, já que você citou, né, esta figura, que eu não quero nem citar novamente o nome, o X começou a tirar do ar as contas que estavam suspensas por ordem judicial. Então, talvez seja um outro sinal de que o Elon Musk está recuando, né? Saíram do ar as contas do Alan dos Santos, o bolsonarista, blogueiro, né? Que a gente conhece muito bem, do Paulo Figueiredo, ex-apresentador da Jovem Pan. O que entrevistou o prefeito Ricardo Nunes anteontem, que o Nunes faz, ao meu ver, um erro de cálculo na campanha. Se apresenta lá como um cara atacando o Alexandre de Moraes, loucura. E também do Monark, né, youtuber, enfim, tem alguns perfis aí. Então o X finalmente cumpriu a ordem, que era uma ordem anterior, né, que durante semanas, talvez meses, eles estão se recusando a cumprir, né, que é gente que estava atacando o delegado da Polícia Federal, que estava usando suas redes para promover ódio contra, inclusive, autoridades públicas, né? É isso, né, Gui? E agora o representante legal, o Alexandre de Moraes, determinou que tem que ser indicado em 24 horas. Se não, aí isso me pareceu um pouco estranho, né? E aí, de novo, eu temo que sejam aquelas coisas que o Alexandre de Moraes se perde nos excessos. Ele fala, senão não vou reconhecer os advogados que forem indicados. Como assim? Então, se eles não indicarem em 24 horas, indicarem 48, ele não vai reconhecer? Assim, então não vai reconhecer nunca os advogados que o X indicarem? Me pareceu estranha essa parte, eu até pedi ao STF para um esclarecimento para entender exatamente o que ele quis dizer com isso. Porque me parece uma coisa esdrúxula. Se os caras não botarem 24 horas, botarem uma semana e depois ele nunca mais vai reconhecer os advogados do X, assim, me parece estranho, né? Exato. Gente, eu posso trazer mais um aspecto das eleições municipais aqui? Porque tem uma apuração da coluna do Guilherme Amado, né, do Guilherme Amado, das pesquisas internas ali da campanha do Pablo Marçal. Elas não constataram, essas pesquisas, efeitos no eleitorado depois da cadeirada no debate, que é interessante justamente porque hoje a gente teve Datafolha, ontem também saiu a Quest. Bate com isso. Pois é, então, sendo o efeito da cadeirada ou não, e o Guilherme Amado vai poder contar para a gente muito melhor, mas as pesquisas têm mostrado realmente o Marçal ali batendo num teto. E até também, e o Marçal também já percebeu isso pelas estratégias que ele está tentando testar, que ele está provocando um cansaço dos eleitores dele, né? Claramente a agressividade dele está gerando uma rejeição que as pessoas estão vendo. Porque tem isso, né? Num primeiro momento, o eleitor que quer votar no macaco Tião da vez, né? No cara que mais represente para ele um voto de protesto, ele se interessa por aquilo e tal. Passado um tempo, primeiro perde a novidade,
E o personagem se perde, né? O cara se perde no personagem, que é o que aconteceu com o Marçal. Ele exagerou tanto que ficou completamente... Ficou até chato, mesmo o que se achava, alguém que pudesse achar engraçado no primeiro momento, começa a achar chato. E a pesquisa interna dele, o que chama de tracking, né, que é a medição que toda campanha tem, é uma medição semelhante ao Instituto Verità e coloca ele muito acima de todos os outros institutos, coloca ele com 30%, 32%, liderando com uma folga no primeiro lugar e num segundo turno salvo engano, contra o Guilherme Boulos. Só para título de curiosidade, vamos lembrar quem é o Instituto Verità. O Instituto Verità, que mostra mais ou menos os mesmos números da medição interna do Pablo Marçal, em 29 de outubro de 2022, às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, o Instituto Verità noticiava que o Bolsonaro tinha 51,5% dos votos válidos e o Lula 48,5%. Esse é o instituto que está dando Marçal com 32%. Bom, essa pesquisa Verità, eu tive um bastidor aí de um colega que o Marçal andava com essa pesquisa debaixo do braço e quando ia nas redações, entregava assim, falava, vocês precisam divulgar essa pesquisa aqui. Essa aqui é pesquisa boa, né? E alguns aceitaram, né? Não jornalistas, mas chefes, né? Ele conseguiu levar para alguns chefes, inclusive de emissoras de TV, para divulgar, para dar uma credibilidade para essa pesquisa Verità. Agora, um outro fato, a gente lembrou aqui um pouco mais cedo, o Guilherme, e tem até um texto, eu estava vendo aqui no iclnoticias.com.br, do Igor Melo, e eu também falei a mesma coisa, o Chico, a Gabi, a gente lembrou esse fato. Apesar do Marçal estar com a rejeição explodindo, né, tem um índice de votos um pouco abaixo de Nunes e Boulos, quando você vai para a pesquisa espontânea, na pesquisa espontânea, o Nunes e o Marçal estão empatados. O Boulos está na frente e o Nunes e o Marçal estão empatados. O que significa que o eleitorado do Marçal é um eleitorado mais ferrenho. Quem ficou com ele, ficou mesmo. Está com ele. Olha aí, é esse quadro, né? Esse quadro é da pesquisa espontânea. A linha vermelha é a linha do Boulos, tem 23. E Nunes e Marçal tem 16 e 15. Então tem um empate na espontânea, o que indica que tem jogo ainda para o Marçal se ele conseguir furar, porque ele não tem tempo na televisão, então ele tem que usar as redes. Se ele conseguir provocar uma nova onda, que ele conseguiu lá no começo da campanha. A gente não sabe se ele vai conseguir aí na reta final, né? Parece que o jogo ficou mais difícil para ele, né? Não sei se o Guilherme concorda com essa avaliação, porque olhar para o número da espontânea é importante, né? É o voto mais consolidado. E o voto do Boulos é o que está mais consolidado em São Paulo, né? E são muito próximos, né, Rodrigo? 15 na espontânea, 19 na estimulada. Isso, Marçal. Do Nunes, não. Do Nunes é uma diferença bem maior, né? E do Boulos é parecida também, quer dizer, a diferença é menor. É o que você falou, mostra o Marçal com eleitorado consistente, o Boulos com eleitorado consistente e o Nunes nem tanto, né? O Nunes com uma base menor. Mas vamos lembrar que o Marçal tem uma escolha de Sofia a fazer, né? Ele vai manter o tom agressivo, que garante a ele os recortes explosivos da rede social, as manchetes dos jornais, dos sites, né? Tá o tempo inteiro em evidência, ou ele vai apostar numa moderação que pode diminuir uma rejeição, mas pode fazer ele sumir das timelines e das manchetes. É uma escolha difícil, não tem saída óbvia, né? Mas acho que para moderação ele não vai, né? Para moderação ele não vai, porque não é o perfil dele. Eu acho também, eu acho muito difícil. Eu acho até porque ele não sabe fazer o personagem do moderado, né? E também não acho que a essa altura do campeonato colaria. As pessoas saberiam que era fake, né? Ele precisa do voto bolsonarista. A pesquisa de hoje mostrou que ele está empatado com o Nunes. 41-40. Os dois dentro do voto bolsonarista. Como é que você colhe um voto bolsonarista? Sendo mais radical ainda. Radicalizando na rede social. Não à toa também eles estão de rusga agora no debate também, né? No último debate, bateram de frente, né? Essa questão, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que é a candidata do Novo que traz de São Paulo,
essa é uma boa isca para o voto bolsonarista. Se o Marçal aparece com essa... O Ricardo Nunes falou isso, mas falou numa entrevista no YouTube... Pro Paulo Figueiredo. Pro neto do ditador. Mas se o Pablo Marçal aparece com essa questão Xandão explícita, eu acho que aí ele colhe o necessário já para colar de vez no Nunes e deixar suspense de Hitchcock para o dia da eleição. É isso. Ele tem uma coisa no Xandão que me disseram que ele ia usar, mas até agora não usou, contra o Nunes, que é o seguinte: quem botou o Xandão lá foi o Michel Temer, do MDB do Nunes. E ele não usou isso ainda, mas é um argumento. É um argumento. Né? Sim. Ele dizia, olha, não vem agora o Ricardo Nunes querer defender o Xandão se foi o seu partido que colocou ele lá. Exato. E ele intensificar uma coisa contra o Alexandre de Moraes. Eu concordo com a leitura de vocês. Eu acho que talvez seja a única chance dele. Ele se mostrar um bolsonarista raiz que o outro não é. E olha que é fácil ele pegar essa foto. O Michel Temer está todo dia na prefeitura. O Michel Temer tem foto ali com o Ricardo Nunes, tem foto de atividade de campanha, tem foto no sofazão ali no jantar com o Tarcísio. Então, é fácil colar isso. É verdade. Gente, também saiu, importante trazer essa informação aqui, reportagem da Folha de São Paulo, na apuração da jornalista Mariana Zilberkan. Saiu informação sobre o exame do Pablo Marçal depois da cadeirada do Datena. Então, o legista que examinou o Pablo Marçal no IML não encontrou indícios de fratura. A avaliação do exame de corpo de delito, então, é de que houve lesão leve. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, porque o Pablo Marçal ele abriu um boletim de ocorrência de lesão corporal. Ele registrou contra o Datena por conta da cadeirada. E agora a gente tem aí o resultado. Ele apareceu também, lembrando, né, no último debate, com a mão toda enfaixada, né? A mão, o dedo todo enfaixado. A gente não sabe ainda no próximo debate, mas com certeza nesse ele apareceu com aquela imagem muito simbólica. Eu achei até moderado. Eu achei que ele ia aparecer meio de múmia, todo enfaixado, sabe? Que ele alega que foi as costelas, é só a mão, e ele deixou estrategicamente os dedos de fazer o símbolo dele, ele deixou fora daquela atadura, do gesso, sei lá. Então, óbvio que não tinha nada, né? Óbvio que não causou nada, era só alarde para tentar colher algum voto. Não deu certo. Pois é, quero ouvir o Guilherme Amado sobre isso também, enfim... Fato é que o caso vai continuar sendo investigado pela Polícia Civil, né, gente? Mas agora está encerrado, né? Esse caso está encerrado. Assim, o Datena deu a cadeirada, enfim, foi algo chocante, mas não anda mais nada. O que interessa é daqui para frente, eu não sei, Gabi, é daqui para frente se o Marçal tem coelho para tirar da cartola para tentar dar uma alavancada aí, faltando 2, 3 semanas para a eleição, né? Ele fez muito barulho. E tem até uma análise interessante do nosso colega Zé Roberto Toledo, né? Ótimo analista aí de números, de pesquisa, do UOL, né? Dizendo que o Nunes, na verdade, foi ajudado pelo Marçal, apesar de todo o barulho, do receio que ficou no começo da campanha, de que o Marçal poderia atropelar, e parecia que ia atropelar o Nunes, ajudou no sentido de que ficou todo mundo preocupado com o Marçal e o Nunes ficou meio esquecido no canto, não se falou tanto dos podres. Concordo inteiramente. Funcionou até como uma barreira, uma espécie de barreira. Dos ataques e das denúncias do Boulos contra o Nunes. Virou ali um escudo, um anteparo, não passou para ele. Eu acho que quem mais pode fazer estrago para o Nunes não é nem a campanha do Boulos, é o Marçal. Se o Marçal resolver ir para cima e fazer um monte de vídeo contra o Nunes, essa história de PCC e outros que ele está trazendo, aí sim, isso pode tirar, porque daí ele sangra voto de um lado para o outro diretamente, né? Tira voto do Nunes para ir voto para ele, voto bolsonarista, se ele conseguir levantar a dúvida. Esse cara aqui não é confiável, esse cara aqui é ligado a PCC, não sei. Quem pode provocar estrago para o Nunes, subir a rejeição do Nunes, eu acho que é mais o Marçal do que o Boulos. Não é uma operação muito difícil, pensando que ele tem um público-alvo definido para ele atacar, que é o bolsonarismo.
Esses 40%. Então, ele dedica tempo integral em vídeos, em cortes, em tudo, ao eleitor bolsonarista em São Paulo. Para virar 4, 5 pontos dos bolsonaristas. Não precisa muito. É. Por isso que não está definido nada. E é a maior, lembrando, né, gente? É a maior chance do Guilherme Boulos. Um segundo turno com o Marçal, o Guilherme Boulos, ele aparece como favorito. Sim. Então, aliás, assim, é uma vitória mais folgada também, eu acho que mais tranquila, do próprio Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes ia ter, por exemplo, o voto da esquerda no segundo turno. Sim. Ricardo Nunes com Pablo Marçal, eu acho que tem muita gente. Ia ter gente da esquerda que ia anular. Muita gente, talvez a maioria. Muita gente ia para Baixada Santista, ia viajar para a praia, mas... Exatamente. Mas tem muita gente também que ia tapar o nariz e ia votar. Exato. Ia votar pelo Ricardo Nunes. Sim. Mas é isso, o Marçal é o candidato de segundo turno dos sonhos dos dois, né? Perfeita definição, é isso, né? É o aloprado que todo mundo... Assim, é um estrago para a democracia, é um horror, seria prolongamento do show de horrores, mas também é um candidato que hoje parece marcado para perder. É o candidato perfeito para perder pelos números de todas as pesquisas, Gabi. Lembrando só, né, Rodrigo, que é o seguinte, o Marçal já ganhou. Ele já ganhou muita coisa nessa eleição. Né? É verdade. Ele sai de outro tamanho. O Marçal, ele sai de outro tamanho. Ele era um nada e o cara, mesmo que não vá para o segundo turno, se a eleição fosse hoje, ele não iria, né, segundo o Datafolha, mas aí terminar com 19% para um cara sem história nenhuma na política, né, não é desprezível. É um jeito que em alguma posição, se não se eleger prefeito, em alguma posição em 2026 ele vai dar trabalho aí para a direita, para a esquerda, claro. Sim, concordo. Vai dar trabalho e acho que basicamente já conseguiu mobilizar um eleitorado muito grande aí, né? Porque a gente está falando da intenção de voto em São Paulo, mas tem gente que, por ele ser, né, um bolsonarista muito à extrema-direita, até mais do que a própria extrema-direita, como a gente vem conversando aqui, tem mobilizado o pessoal da extrema-direita de outros estados também. Então, é uma consequência realmente muito perigosa, né, Chico? Não, já ganhou. Ele leva essa história toda para 2026, é um baita ganho eleitoral já. Muito bem. Guilherme Amado, obrigada por hoje, querido. Valeu, a gente se vê em breve. Valeu. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigada. Gente, falando mais uma vez de violência policial contra os Guarani Caiovás, a gente falou a respeito disso no ICL Notícias, primeira edição, no Em Detalhes também. Assunto muito grave aqui no ICL. A gente traz mais notícias a respeito disso. O Conselho Indigenista Missionário publicou uma nota denunciando a violência policial e conivência do governo do Mato Grosso do Sul também. O CIMI está dizendo que a PM matou um jovem indígena de 23 anos. Olha só a gravidade dessa notícia. Nery Ramos da Silva morreu baleado, isso aconteceu durante uma operação da Polícia Militar na terra onde ele morava. Então, ele fazia parte da comunidade indígena Guarani, Caiová, de uma terra indígena na cidade de Antônio João. Ou seja, a situação por lá, o Chico Pinheiro tem acompanhado muito de perto, né, toda essa história. A gente teve uma missão de direitos humanos que foi até lá para acompanhar a situação dos povos Guarani. E continua muito grave, uma série de violações tem acontecido. Aliás, um abraço para o Chico Pinheiro, que estava aqui na nossa redação agora há pouco. Ele estava por aqui porque ele está preparando o programa novo do Chico Pinheiro, que estreia em breve. Então, um abraço para o Chico. E ele estava muito mobilizado por essa história do assassinato de mais uma liderança indígena, né, no Mato Grosso do Sul, a partir das informações do CIMI, do Conselho Indigenista. Então, a gente vai continuar acompanhando. Nossa, eu vi um vídeo horroroso, não sei se Chico e Gabi viram, de um deputado, acho que é um deputado estadual lá de Mato Grosso do Sul, justificando que a polícia fez o que tinha que fazer, que a polícia estava correndo risco, a polícia agiu com o rigor da lei, ele disse. Ou seja, é como se a polícia estivesse autorizada a assassinar, atuando como uma espécie de guarda privada, né, de fazendeiros nessa região do Mato Grosso do Sul, Chico. Não, a polícia está totalmente a serviço do extermínio indígena historicamente no Brasil, né? A gente não precisa dizer isso. Aí é um caso ali que não deixa dúvida, tá?
Tá lá, tem corpo, tem prova, tem vídeo, tem tudo. Tem que ser punido, apurado e lembrar, né, que olha, aquelas terras, meu senhor, eram deles, eram dos indígenas. Vocês tentam tomar a força até hoje. Gente, também uma outra notícia aqui que diz respeito a animais silvestres, a crimes ambientais, e por isso sempre é importante. A Polícia Federal fez uma operação contra o tráfico de animais silvestres lá no Rio de Janeiro e eles cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de ser um dos caçadores de micos-leões dourados, gente, que é um animal em extinção, né? Olha aí ele na sua tela, o mico-leão dourado, né? Não, e um esforço de várias décadas, acompanhei isso quando trabalhei no Rio no fim do século passado, por assim dizer. Havia um grande esforço ali no interior do estado, não estamos falando da capital, né? É no interior do estado do Rio. Isso foi no Cabo Frio, inclusive. Isso foi em Cabo Frio. Mas, assim, o esforço para não permitir o extermínio do mico-leão dourado. Virou um símbolo, né, da batalha ambiental no estado do Rio. E agora a gente caçando o mico-leão dourado. Houve a recuperação, as populações foram recuperadas de mico-leão dourado e agora sendo atacados de novo. E é importante que a Polícia Federal retomando esse papel, né, da área ambiental também. Né? Importante, Rodrigo, porque esse homem também é apontado como fornecedor de animais para um grupo criminoso responsável pelo tráfico internacional. Então, uma rede muito forte, muito grande, continua atuando, né, por ali. A Polícia Federal está em cima disso. Agradecer a Cristina Serra também, que contou essa história para a gente. Nossa querida Cristina Serra, que Muito acompanha muito esses Sempre temas. Sempre atenta a esses temas. Esses temas ambientais, é isso. Perfeito, então a gente vai voltar a falar de pesquisas eleitorais agora, gente. A gente tem um agregador, para quem não sabe, para monitorar a influência de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais. A gente vai trazer aqui para o estúdio a socióloga Jordana Dias Pereira. Vamos trazê-la aqui a partir de agora. Vamos ver. Abre-se a porta do estúdio. Aí, o nosso agregador de pesquisas do ICL e temos Jordana Pereira aqui com a gente no estúdio. Bem-vinda, querida. Boa noite, tudo bom? A gente tem a cadeira para você, aí você fica à vontade, como você se sentir mais à vontade. Eu vou apresentar primeiro o mapa para a gente ver como que está a evolução nas cidades e depois a gente senta e pode seguir conversando, tá bom? Então, cenário para ver como estão as candidaturas apoiadas por Lula e Bolsonaro. É isso primeiro, né, Jordana? Isso. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui a gente vai apresentar, como a gente já sabe das cores, né? As cores em azul são as capitais onde o candidato do Bolsonaro está à frente. Então, das 26 capitais, a gente tem 11 onde o candidato do Bolsonaro está à frente. A cor em vermelha são as capitais onde o candidato do Lula está à frente, são 3 capitais. Em roxo são as capitais onde há empate, né? Então, também 3 capitais. E o verde, que é a maior parte do mapa, né? Como a gente pode ver, são os candidatos independentes. Então, que não tem nem o apoio do Lula, nem o apoio do Bolsonaro, né? Então, a gente está é importante dizer que essas 3 capitais onde o candidato do Lula está à frente, em nenhuma delas é o candidato do PT. Então, em Rio Branco, a gente tem o Tião, que é o candidato do MDB. Em Recife, a gente tem um candidato do PSB, que é João Campos. E no Rio de Janeiro, o candidato do PSD, né, que é o Paes. Os roxinhos, né, os candidatos do Lula, Boulos, aqui em São Paulo, vocês estavam falando bastante sobre isso. Em Goiânia, a Adriana Corse. E em Teresina, no Piauí, tem o Novo, né, que é o nosso candidato ali, que estão disputando, né, estão à frente, empatados com os candidatos do Bolsonaro. Tá? Mas na maior parte do mapa, como a gente vê, são candidatos independentes que não têm nem o apoio do Lula e nem o apoio do Bolsonaro. Então a gente observa que se o verde é a cor dominante, Jordana, é uma eleição em que o centrão, vamos dizer assim, é que está dando as cartas, não é nem Lula nem Bolsonaro, a gente poderia dizer isso? E eu acho que vale a pena a gente já falar, Rodrigo, que dessas 26 capitais, onde a disputa está colocada, né, em 11 há a possibilidade de encerramento já no primeiro turno. Então, é bastante significativo, né? Sim. E apenas 10 dessas 11 capitais são candidatos que estão postulando a reeleição, né? Então, são prefeitos que estão indo para a reeleição. Apenas uma capital é uma candidata nova, enfim, que tem o apoio do governador, do atual prefeito, do Bolsonaro, mas nas outras 10 são candidatos que estão indo à reeleição. Então, eu acho que o grande resultado desse mapa, tanto pela independência, né, dos candidatos que não têm apoio nem do Lula, do Bolsonaro,
como também do fato, né, dessas 10 capitais, né, que estão com possibilidade de sair no primeiro 11, turno. né? 11, né? Mas em 10 são a reeleição, tá. né? Mostra o peso da máquina, né, da prefeitura, mostra o peso da sim. TV, né? Os Assim, candidatos perfeitos, né? que são elementos que às vezes falam, não é importante máquina, né? Isso, o que importa é rede social, o que importa é a TV, né? Tem esse, em 2018, com a vitória do Bolsonaro, isso foi aventado, né? Mas o que a gente está vendo no mapa que não. Então, né? essas 11, Jordana, que a gente está falando que podem vencer já no primeiro turno, são todos candidatos, ou em sua maioria, do Centrão? Não. Não. São candidatos que estão concorrendo à reeleição. Isso. Estão correndo a reeleição. Isso. E quem são eles aí? A gente tem um dessas panorama, 11, assim? 2 são candidatos do Lula, tá? Que são justamente o Paes, né, no Rio de Janeiro, e o João Campos em Recife. Então, tem 2 candidatos do Lula. Aí a gente tem 5 candidatos que têm o apoio de Bolsonaro e 4 candidatos que são independentes. Então, também, os candidatos independentes têm um peso, né? E também o candidato do Lula está um pouco... os candidatos do Lula estão em desvantagem. É isso que eu queria saber. Mas eu acho muito significativo. Das 26 disputas, né, 11 podem se encerrar no primeiro turno, né? 10 desses são atuais prefeitos, né? Tem a máquina na mão. Então, enfim... Eu acho que... Desses atuais prefeitos que podem já ganhar no primeiro turno, você já falou 2 nomes importantes aí, né? Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, João Campos, no Recife, né? Eu estava tentando... Salvador também é um caso de reeleição, né? Estou lembrando de capitais, assim, de muito peso, né? Mas várias outras pelo Brasil. E você vê, dos candidatos apoiados pelo Lula, né, que estão bem... Paes e João Campos, muito também por serem prefeitos, né? Por terem uma administração para mostrar, né? Tem vida própria, não depende de Lula, tanto do Lula, né? Sim. Por isso que eu queria te perguntar, Jordana, você não vê o Lula forte na eleição. A economia não chegou na eleição, não vai significar nada, tanto número bom na economia, não vai dizer nada na eleição? Foi lançada a semana passada, ou no começo dessa semana, uma IPEC, né, com avaliação do governo. Sim. E mostrou um cenário de bastante estabilidade, né? Então, a despeito das boas notícias que o governo tem, né? Aumento do PIB, voltou a ser nona economia do mundo, aumento de carteira assinada, parece realmente que isso não está reverberando com a intensidade que a parcela do campo progressista esperava. Então, tem esse peso das gestões que está muito forte. E tem umas loucuras, Chico, que a gente estava comentando anteriormente. Por exemplo, como explicar o Sebastião Melo, que está crescendo nas pesquisas, depois de Porto Alegre ter alagado, né? Quase afundou. Naufragado. E tem um outro caso interessante também, que é em Maceió, que é o JHC, né? Que depois, enfim, de tudo o que aconteceu, Maceió também afundou. Ele está com 74% mas aí da intenção de voto. tem o Arthur Lira na campanha dele, que é muito mais forte que a ideia, a queda dele para o bolsonarismo. Eu acho que é muito Arthur Lira, muito o caciquismo local mais forte que qualquer outra coisa. Esse que está na tela é o candidato. JHC. É o JHC de Maceió. A gente lembra que o ICL acompanhou muito de perto essa questão lá do afundamento da área da Braskem, enfim, todo o drama, né, vivido pela população de Maceió, e parece que não bateu, né? Não sobrou para ele, não sobrou nada para ele. Não sobrou nada. Agora, a Jordana, voltando para o Lula, né? Uma eleição municipal, a gente olhou o quadro ali. Um quadro, o Lula então não sai forte, pelo menos nas capitais não deve sair forte. E quem sai forte, então? Seria o Centrão, os partidos mais de centro-direita? Eu tendo a achar, Rodrigo, que assim, tem que esperar também o segundo turno, né? Porque há a possibilidade dessa vitória no primeiro turno, mas no segundo turno também deve haver uma movimentação, né? Provavelmente vai se dar candidato do Lula, vai ser candidato do Bolsonaro, e aí vai ser uma nova eleição, né? Então, a partir disso, a gente tem que ver como que vai ser a Adriana Corse em Goiânia, né? Como vai, provavelmente a Maria do Rosário vai para segundo turno com o Sebastião Melo, como que ela vai desempenhar, né? Tem Teresina, então tem algumas outras capitais. Né? Fortaleza, com certeza, que mostrou um desempenho super positivo no último período, né? Com o Evandro, que estava lá atrás das pesquisas, enfim, tem ganhado fôlego, tá? Acho que em segundo... Está em segundo colocado, né? Atrás ele tende a ir para o segundo turno. Né? Tem lá a disputa Capitão Wagner, o candidato do PDT, né? O candidato do Bolsonaro. Mas, enfim, deve ir para segundo turno. Então, tem candidatos do PT também que estão na disputa. Tem o Luciano Cartacho
Em João Pessoa também, apesar do Cícero Lucena tá com chance, né, de ganhar no primeiro turno, que é o atual prefeito. O Luciano também está fazendo uma boa campanha. Tem Natal, a Natália, né, que também está ali com 14%, mas tem crescido nas pesquisas. Então, a gente tem que esperar ainda, né? Faltam alguns dias para a eleição, algumas semanas, e ver se esse apoio do Lula, né, vai ser mais efetivo. Eu estava vendo que Juiz de Fora, que é uma prefeitura administrada pelo PT, pela Margarida Salomão, né? Foi uma cidade de médio para grande porte no interior de Minas que o PT conseguiu ganhar naquele momento em que não ganhou capital nenhuma, né? Ela está muito bem nas pesquisas também, deve ser reeleita. É mais um caso em que estar na prefeitura ajuda muito, está impondo, está fazendo uma boa administração. Também por isso que deve ir para a reeleição. E o caso da Adriana Corsi, em Goiânia, que você citou rapidamente, é até certo ponto surpreendente, numa capital do Centro-Oeste, onde o agronegócio é tão forte, o estado do Ronaldo Caiado. O que você diria, o que explica a Adriana Corsi do PT disputando assim com grande chance de ir para o segundo turno? A Adriana Corsi, ela é deputada federal hoje, né? Tem uma pauta sobre a segurança pública, que é uma questão importante para o país. E ela também é de família de políticos. Então, o pai dela já foi, se não me engano, prefeito de Goiânia. Sim. Então, tem uma tradição né, importante. Mas tem outras cidades também que não são capitais, Rodrigo, que a gente tem que ficar de olho. Você citou Juiz de Fora, mas em Minas também tem Contagem, que a Marília também faz uma excelente gestão do PT, com grande chance. Tem Diadema, aqui na região metropolitana, que também é uma gestão do PT, com grande chance, né, de vitória já no primeiro turno também. Tem Mauá, tem Araraquara, enfim. São Carlos também, que é uma cidade universitária, que não tem segundo turno, é um turno só. E o ex-prefeito Newton Lima está em primeiro lugar nas pesquisas também do PT, ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos. Então, no interior paulista tem algumas possibilidades. E em Uberlândia, que também é outra surpresa para mim, pelo menos, que é uma área da pecuária, né, do zebu, né, e a Dandara, né, que é candidata do PT, uma mulher negra, assim, está com surpreendente, né? Tem uns comentários interessantes aqui no chat, eu queria trazer importante, aqui. Gabi. Porque o Anielo Júnior, ele deu aqui um diagnóstico que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Ele foi muito cirúrgico aqui, dizendo as emendas parlamentares controladas, né? O mecanismo de criar monopólio político, o problema do Centrão estar ganhando muito é um só, emenda. É o melhor comentário, é importantíssimo o que ele está falando. Se pegar, conseguir mapear a história, o destino do orçamento secreto e pegar as pesquisas, você vai encontrar os candidatos muito fortes. O Arthur Lira, os candidatos dele em Alagoas estão todos em primeiro lugar nas suas cidades, incluindo o da capital. E isso aponta para um Congresso, se esse quadro se mantiver assim, é o que você falou, tem que esperar primeiro, segundo turno, né, Jordana? Mas se esse quadro se mantiver assim, não aponta para um fortalecimento desse Congresso? Porque deputado ajuda a eleger prefeito e prefeito depois ajuda a eleger deputado, né? Na próxima, não é isso? Tem isso, né? E os candidatos do Bolsonaro têm algumas cidades que estão desempenhando bem também. Tem o elemento Bolsonaro, mas tem o elemento que o PL tem 99 deputados, né, gente? Num cenário em que essas emendas PIX tem um quarto, né? As emenda PIX, enfim, tem um quarto do orçamento da União. Quanto esses caras estão colocando nos seus territórios, né? Muita grana. Então, eu acho que olhando para o mapa, um dos resultados é esse, é o peso do orçamento, é o peso da articulação parlamentar, é o peso do fisiologismo, né, que está se fazendo. E a questão territorial também, né? Obviamente, o debate, né, sobre as cidades também tem peso, mas eu acho que isso está pesando muito, né? Assim, a máquina, né? A máquina municipal, mas a máquina das emendas também, né? Que o nosso internauta aqui apontou muito bem. Anielo Júnior, né? Também falou da despolitização. Ele fez muitos comentários aqui no nosso chat, trazendo uma discussão num nível bem elevado aqui. O Patrício Calata também falou de Porto Alegre, ele falou, eu sou do Rio Grande do Sul e a rejeição a Maria do Rosário é muito grande aqui, e algumas pessoas também do Rio Grande do Sul concordaram com ele, dizendo que isso deveria ter sido levado em consideração também. Mas na outra campanha, a Manuela também sofreu horrores com fake news. Violência política fortíssima. E aquela história que espalharam, que até o Melo fez campanha falando se a esquerda ganhar, vão ter que comer carne de cachorro em Porto Alegre. Ele antecipou o discurso do Trump, o Melo. A questão da carne de gato e de cachorro foi dita pelo Melo muito antes do Trump. Parece uma loucura, mas ele falou disso. E agora é isso que a Jordana dizia aqui, quer dizer, Porto Alegre afundou, naufragou,
e o prefeito que foi irresponsável porque não cuidou ali nem daquelas casas de máquina, casas de bomba e nada, está com 40 e poucos por cento. E crescendo, né? Crescendo. Porque o problema da Maria do Rosário tem a rejeição, realmente Porto Alegre é uma cidade, apesar de ter algumas gestões petistas importantes, né, tanto Porto Alegre como Rio Grande do Sul, tem um antipetismo muito forte, né? Mas a Maria do Rosário, o que impactou na Quest de ontem é que ela perdeu, né? Ela perdeu acho que 6 pontos percentuais. Ela reduziu. Ela caiu e foi tudo, muito provavelmente, para Juliana Brizola, A Juliana né? Brizola subiu, então... Ela subiu esses 6, acho que a Maria do Rosário caiu 7, a Juliana Brizola cresceu 6. Então é um voto de esquerda ou de centro-esquerda? Mas também, assim, a questão do orçamento, do peso da máquina, né? O PDT está colocando muita força em Porto Alegre, né? Eles estão com muito recurso ali na cidade. É uma capital importante para eles, né? Então, tem esse elemento aí dos recursos, né? Um elemento muito material, né? Que tem tido peso também. Que prova também que não foi eficiente, como a gente imaginava, a política feita muito através do ministro Pimenta na ideia de recuperação do Rio Grande do Sul. Não apareceu a cara do governo federal nessas ações. Embora a gente saiba, fez muita coisa, a política de reconstrução de casas, que o Melo consegue boicotar, inclusive não alistando as pessoas para receberem as casas. Então, deu alguma coisa ruim também nessa política, não deu certo essa política do governo federal nas ações de reconstrução do Rio Grande do Sul. Fez, mas talvez não tenha conseguido comunicar de forma que a população entendesse como coisas de Brasília, coisas do governo Lula. Eu ia só trazer os números lá de Porto Alegre, de ontem, da Quest. O Sebastião Melo está com 41, a Maria do Rosário, 24, ela tinha 31 e caiu para 24, e a Juliana Brizola foi de 11 para 17. Então, a Juliana Brizola se aproximou bastante da Maria do Rosário. Se essas curvas se mantiverem, tem uma chance da Juliana Brizola ultrapassar a Maria do Rosário nessa disputa ainda no primeiro turno. Interessante isso, né? A Maria do Rosário perdeu 7 e ela subiu 6, né? Então, num movimento meio que claro de transferência de voto, né? É como se dissesse quem é contra o Melo está buscando uma outra alternativa que não seja necessariamente a Maria do Rosário. A Maria do Rosário não está conseguindo encarnar essa revolta contra o Melo. A revolta de quem foi muito prejudicado durante a enchente, ela não está conseguindo capitalizar isso. Agora, posso chamar a atenção para uma questão também? Por isso que o nosso agregador é tão bacana, porque o agregador, ele justamente junta, né, um monte de pesquisa para a gente conseguir tirar uma média dos institutos. É mais complexo que isso, mas é isso, né? Junta todas as pesquisas e tira uma média, então a gente tem uma visão mais geral. Porque em Porto Alegre a Quest mostrou essa queda, mas no Rio de Janeiro também a Quest mostrou uma queda do PAS, né, que caiu 7 pontos também pela Quest, e a Datafolha não confirmou essa queda, né, Gabi? Vocês estavam mostrando aqui, a Datafolha mostrou que ele continua com 59%. Então tem algumas pesquisas em que de uma para outra tem uns saltos muito grandes, né, que é sempre bom a gente olhar a próxima pesquisa, ir com cautela. Eu acho que o caso do Rio de Janeiro é bem emblemático nesse sentido, porque mostrou essa queda do PAS, que ninguém soube explicar ontem, e hoje a Datafolha mostrou que está tudo estabilizado. Então, vamos ver a próxima de Porto Alegre. Sobe, só que também a rejeição sobe. Né? Ao Alexandre Ramagem, já que a gente está falando de Rio de Janeiro. Sim, ele subiu também, né? Mas não altera o PAS como foi a Quest. Realmente muito diferente as duas pesquisas. A gente tem que ficar de olho em todas as pesquisas para ver se não tem uma tendência meio estranha ali, outra aqui. Por isso que o nosso agregador é tão bacana. Eu queria agradecer demais aqui a presença da Jordana. Muito bom. Todas as quintas-feiras agora vai estar aqui no N2, né? Falar de pesquisa eleitoral, porque a gente está com um agregador, assim, trabalho da Jordana, trazendo aqui junto com a gente, né, Jordana Dias Pereira, que é socióloga, e o Jairo também, né, também vem de manhã para contar para a gente. Obrigada pelo trabalho. Obrigada, viu, gente? Boa noite, bom trabalho. Obrigado, querida. Muito bem, a Jordana vai se retirando aqui do nosso estúdio, vai voltar, semana que vem vai estar de volta aqui com a gente. Sempre agora. Nós vamos para temas internacionais agora, Gabi, depois dos ataques coordenados que explodiram pagers e walkie-talkies do Hezbollah, Israel realizou ataques aéreos no sul do Líbano. A gente dizia ontem, né? Não é só cibernética, tem tropa mesmo. Eles estão deslocando tropas para o norte de Israel para atacar o Líbano. Não há informações de vítimas. Até agora foram ataques aéreos. Aeronaves israelenses sobrevoaram território libanês hoje. Portanto, se abre uma nova frente de batalha. Depois da explosão dos dispositivos eletrônicos provocarem a morte de pelo menos 37 pessoas.
mais de 2.600 pessoas ficaram feridas nesses ataques das explosões, né, o ataque cibernético. Uma apuração publicada pelo jornal o Globo mostra que Israel criou uma empresa de fachada. Olha isso, Gabi e Chico. Israel criou uma empresa de fachada para vender pagers e walk-talks para o Hezbollah. O Hezbollah achou que estava comprando uma empresa e, na verdade, do serviço de inteligência israelense. Essa ação de Israel hoje confirma o que Israel não confirmou até agora, né? Porque eles não se pronunciaram, tanto depois da explosão dos pagers, como também dos walk-talks. Mas agora a gente tem praticamente a confirmação, né, Rodrigo? É claro. Mas isso é tão mirabolante que parece teoria da conspiração, né? Parece, nunca mais, assim, quando alguém chegar para você e falar, isso é teoria da conspiração, a gente pode falar, e essa história de Israel aqui? Você se infiltra, cria uma firma lá qualquer e vai fabricar o que vai fornecer para teu inimigo. É uma espécie de cavalo de Troia, né? Porque dentro, né, é o princípio do cavalo de Troia, né? Quer dizer, dentro dos componentes que iam para o walkie-talkie e para o pager, lá dentro poderia haver explosivos, que daí os israelenses tinham a capacidade de fazer aquele explosivo aquecer e provocar isso que nós estamos vendo aí na tela. Explosões, mortes. Isso se chama terrorismo. Sim. Quando são povos, enfim, de resistência ali palestinos, a imprensa brasileira fala terroristas palestinos. Então, por que a gente não diz aqui o governo terrorista israelense atacou a população civil no Líbano com ataques indiscriminados, atacaram crianças, olha aí, no mercado, as pessoas andando. Então, são ataques indiscriminados, feitos de maneira muito engenhosa e que anunciam o início de uma nova fase da guerra que vai levar as tropas israelenses, parece, ali também para a área do Líbano, Gabi. Só completando aqui, essa apuração dos jornalistas Shira Frankel, Ronen Bergman e Huaida Saad, que afirmam que os israelenses se passaram, né, por essa empresa húngara que fabricaria, então, esses dispositivos em nome de uma outra empresa de Taiwan. Ou seja, a empresa húngara vendeu componente para Taiwan, Taiwan revendeu de volta para o Hezbollah e o Hezbollah achou que estava comprando pager para que os israelenses não monitorassem o celular e estava comprando um pager e dentro vinha o cavalo de Troia. Justamente era uma medida de segurança ali do Hezbollah, né? Meu Deus do céu, olha, é muita conspiração, meu Deus do céu. E tem uma outra novidade também, gente, a respeito daquela história das fake news dos Estados Unidos, né? Campanha eleitoral dos Estados Unidos também, no último debate, deu um show na checagem de notícias falsas, desmentiu Donald Trump ao vivo. E uma dessa história, uma dessas que se discutiu no debate, encontraram aquela gata desaparecida que deu origem às fake news sobre haitianos comendo animais de estimação nos Estados Unidos. Vocês lembram dessa história, né? Até o Trump falou disso, né? Pois é, então, até por isso que eu citei o debate, né? Porque essa mentira virou piada, ela foi usada pelo Donald Trump contra a Kamala Harris no debate. E um repórter do Wall Street Journal foi atrás, conseguiu, olha só, o contato da dona da gata e disse à dona da gata que encontrou a gatinha no porão da casa dela dias depois de ter alertado para o desaparecimento. Ela alertou num grupo do Facebook, ela falou, gente, minha gata sumiu e tudo mais. E a reportagem diz que essa mulher, que é apoiadora do Donald Trump, tá? Do republicano, ela pediu desculpa para os vizinhos, que são haitianos. Ou seja, se espalhou toda a essa notícia teoria da de que eles conspiração. tinham roubado o gato para comer. Isso, exatamente. Em Springfield, Ohio. Né? E aí o Trump pega essa história e cita no debate. E virou até meme, um meme sonoro, sonorizado, né? Vamos ver melhor esse meme que foi produzido? Por favor. É engraçado. Chico, a gente já passa para você também. É trágico, mas é engraçado. In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Que gênio. Minha filha adora esse meme, porque essa música pegou com ela. Gruda, né? They're eating the dogs. They're eating the dogs. Mas é uma They're crueldade, eating né? the Começa com uma fake news baseada em racismo, né? Puro. E cai na boca do Trump e vai. O Melo, prefeito
de Porto Alegre tentou emplacar isso com uma versão dos venezuelanos. É verdade. Se a candidata... Câmara. Não, em Porto Alegre, a Manuela Dávila ganhasse a prefeitura, assim como os venezuelanos, o povo de Porto Alegre iria comer gato e cachorro. Assim, o Melo se consagrou em Porto Alegre. Se elegeu da outra vez. E agora pode se eleger em cima dos cadáveres dos mortos na enchente. Vai tripudiar, sapatear, se for eleito, né? Vamos ver. O jogo não acabou, mas ele está com... tem quase 40%, tem por volta de 40% dos votos em Porto Alegre. E é o sujeito que falou também de que a população ia comer eating the cats, eating the dogs. Exatamente. O sujeito, eu queria saber o nome desse sujeito, né, que gerou o meme. Ele virou um meme mundial, né? Enfim, fez uma sonorização, enfim, genial, né? O Bolsonaro também teve uma história também, né? Uma fake news na Venezuela sobre comer cachorro. Né? Sobre comer cachorro, falavam. Então, estava já no mundo e o Trump pega agora... E causou um inferno na vida dos haitianos lá, cara. Causou ele disse que não tinha cachorro na rua, o Bolsonaro. Aqui o Ricardo Gouveia me lembrou, porque estava aqui tentando pegar exatamente qual era o contexto. Ele dizia que não tinha cachorro na rua porque tinham comido tudo. Isso. Que na Venezuela não tinha cachorro porque eles tinham comido todos os cachorros. E no governo do Bolsonaro tinha gente catando osso, né? Gente mesmo. Os brasileiros na fila do osso. Então, mas assim, a extrema-direita joga com essas mentiras, mistura, às vezes, um fato. Que você vê, nesse caso não era um fato, era uma... especulação, a coisa mais normal do mundo é gato sumir, não é, Gabi? Você gosta de gato? Gente. Porque gato some, às vezes, O Chico também é gateiro. Eles vão pro vizinho. Gatas, gente, eles às dão vezes... os passeios ali no Eles dão os perdidos. Dentro do meu apartamento elas somem. Imagina só um gato que tá livre ali para andar na rua e tal. Gato que mora em casa, que tem acesso à rua... É o tempo inteiro. Então, assim, apenas gato sendo gato. A notícia é essa, né? A respeito dessa fake news que o Trump usou, o gato estava sendo só gato. Exatamente. E numa casa, gato some mesmo, gente. É isso. Gente, vamos falar também sobre as bets. Tem notícia a respeito disso. Todo dia a gente está trazendo novidades, isso não para né? mais, A respeito das bets. Esse assunto. Foi muito pioneiro. Eu conversava com o Chico Sá, hoje gravando em detalhes, né? Que vai para o ar amanhã. E a gente falava sobre como o ICL foi pioneiro justamente nessa percepção, né, da gravidade de tudo que está acontecendo. 15 entidades empresariais que representam o varejo divulgaram um manifesto alertando para os riscos associados às bets. Então, nesse documento, eles estão enfatizando que as bets deveriam estar sob regulação maior e pagar também mais impostos, mais tributos por causa por causa do vício, né, ligado ao jogo de azar, o Chico. Sim, elas vão ser cobradas em apenas 12%. 12% aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a partir do dia 1º de janeiro, já reguladas. Cada uma que for aprovada também paga 30 milhões, como fosse uma espécie de licença, mas é pouco. Se você pensar que a Austrália vai chegar perto dos 30%. Nosso vizinho, Colômbia, que foi o primeiro país da América Latina a regular as bets, 17%. Então, você tem, na maioria dos países que regularam, imposto uma taxa muito, muito em cima, muito mais acima do que isso. Além do que é mais importante, você tem... A França proibiu... Qualquer jogador de futebol, viu, Rodrigo? Ou qualquer clube, até não pode ter nenhuma aquela fitinha falando de bet. Proibiu? Tirou, não pode. Nenhum jogador de futebol pode falar. O cara está envolvido. Como é que o cara pode estar com bet na camisa, ainda mais aproveitando de uma paixão, né, que é o futebol, para levar adolescente, levar até criança para jogatina. Então lá foi banido. A Liga Espanhola vai fazer o mesmo, assim, vai limpar tudo. A inglesa também. A tendência é... Quero ver aqui o Brasil como a tendência é não pode. Você está envolvido no jogo. E você é um esporte muito popular, você vai levar muita gente ao vício. O certo, eu acho que vai acabar acontecendo, mas vamos demorar, porque agora que a gente vai experimentar a bet regulada a partir de janeiro, é tratar como bebida ou cigarro.
Exato. Um dos motivos aí dessas entidades também terem divulgado essas notas, né? Uma nota, na verdade, um manifesto alertando, foi pedindo também restrição à propaganda, além da questão dos impostos, a propaganda também, né, Chico? É isso, álcool em determinado horário em televisão, cigarro não pode fazer propaganda, então, quer dizer, a gente está falando de vícios, né? Tem pesquisas sendo feitas mostrando que há um perigo muito grande em relação ao perigo vício. gigante. A gente tem que também que deixar muito evidente assim, que não é jogar ali, você não vai apostar em Santos e Botafogo de Ribeirão Preto para pegar um jogo de logo mais às 21h30. Você não está apostando só nisso. Quando o adolescente entra lá, quando uma pessoa entra lá, ela tem roleta escrito, ela tem cassino, ela tem todos os jogos da mesma natureza do tigrinho, lá, legalizado, aberto, é um cassino aberto. A MGM, que é dona do maior cassino de Las Vegas, vai se associar à Rede Globo de televisão aqui no Brasil. Hoje eu li uma matéria com o pessoal, a matéria da Exame, a matéria nacional da Exame, os executivos, os altos executivos da MGM, dizendo que foi uma aliança, que essa vai ser uma aliança histórica, se associar no Brasil com a Globo para explorar jogos de azar. Sim. Não é Flamengo e Corinthians, gente, não é só isso. Que você sabe quanto vai perder. Se você aposta no Corinthians, você sabe quanto vai perder, quanto pode ganhar. Esse é um tipo de jogo. O outro jogo é roleta, é tigrinho e etc. É um aleatório que você não sabe como é que é feito. Quer Aí dizer, é para tirar pão de mesa de trabalhador pobre no Brasil. É isso. Ô Chico, e eu quero saber de você, a gente vai fazer o lançamento já da nova série do ICL, exclusiva, Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. Chico Sá vai fazer parte aqui do nosso evento, porque não é só o primeiro episódio, gente. Vai ter uma conversa de altíssimo nível com convidados especialíssimos, incluindo o nosso Chico Sá. Teremos o Juca Kfouri. Olha só. Juca Kfouri acompanha o esporte no Brasil e estava editando ou apurando grandes casos como a máfia da loteria no Brasil. Então, é alguém que tem uma linha histórica de como o esporte pode ser manipulado por algumas questões. Já tivemos escândalo aqui com manipulação de jogos, principalmente no estado de Goiás. Então, e a Nath Finanças, que entende tudo de economia popular, que é mestra em falar de economia popular, né? Sem se falar no Eduardo Moreira, que comanda todo esse time. Vai ser agora, 20h. Então, daqui a pouquinho, né? Tudo online, tudo gratuito. A nova produção que vai trazer à tona, Chico, dá para dar um spoiler? Os bastidores aí de como essas plataformas estão agindo, tem denúncias em relação à corrupção, a como as famílias estão vulneráveis, enfim, tudo isso que a gente estava conversando aqui agora, que você falou sobre o Brasil não ter um imposto razoável em comparação a outros países, inclusive da América Latina, né? Então, tudo isso vai estar nessa mesa de discussão, né? Vai estar na discussão nossa e vai estar no documentário, né, na série. Acho que a grande coisa para chamar a atenção no momento é que não é brincadeira, virou epidemia nacional. É uma doença no momento, não é uma questão moral, sabe? Que eles são moralistas, estão falando contra as betas. Não, é uma doença que tira dinheiro do orçamento de gente que não tem para educação, não tem para saúde, não tem para comida. É isso, gente. Então, a partir de agora, começa a contagem regressiva. Essa série que tem participação de Eduardo Moreira, Roberta Garcia, Juca Kfouri, Ronaldo Couto e Mili Lacombe. Você acessa icl.com.br/ao vivo para acompanhar o lançamento dessa nova série original do ICL. E se continuar aqui no link, não é isso, produção? Me confirma aqui. Se continuar, é isso mesmo. Aqui neste link, você espera um pouquinho, vai tomar um café, vai fazer sua jantinha rapidinho e volta para cá às 8h. Em ponto, a gente começa a nossa sessão de cinema e discussão e debate. Com Chico Sá incluso. É isso. E a gente tem também... Nos vemos daqui a pouco. Roberta Garcia no prêmio Mais Admirado, jornalistas negros e negras da imprensa brasileira. Antes de encerrar, então, ainda dá tempo de votar na Robertinha Garcia. Temos na Roberta. Segunda edição do prêmio, hein? Dos Mais Admirados. Então, para votar, você acessa
icl.com.br/Roberta. E aqui vamos indo embora, Chico Sá, Rodrigo Viana e a todos que nos acompanham, boa noite. Até amanhã. Boa Fica noite. a contagem regressiva para a nossa programação aí sobre as bets. Fica com a gente.